Salve, rapaziada, muito boa tarde no ar, os donos da bola nesta quinta-feira, quintou, programa hoje com assuntos importantíssimos. Primeiro deles, Internacional atingindo seu objetivo no Campeonato Brasileiro. Internacional está na Copa Sul-Americana, não existe mais risco de rebaixamento para o Internacional. 2-0 consistente ontem sobre o Cuiabá. Inter é Série A, Inter está na Sul-Americana em 2024. E hoje, gente, hoje é dia de Grêmio. Torcedor gremista, desfrute. Aproximadamente 40 mil torcedores que devem estar presentes na arena. É mais um jogo para desfrutar dele, Luizito Gênio Soares. E é jogo para o Grêmio encaminhar presença no G4. Por isso, pessoal, a nossa enquete de hoje, na abertura do programa, nossa enquete para pôquer, transformando vidas através do esporte, pergunta justamente isso, o objetivo do Grêmio no Campeonato Brasileiro. O Grêmio termina o Brasileirão no G4? Sim ou não? Bota o homem na tela, nosso menino prodígio, Lucas Colar, aliviado, olha o sorriso de quem está na primeira divisão. Olha o sorriso de quem vai para a Sul-Americana. Terminou a abutrização no Internacional, Colarzinho? Não, tem jogo sábado, né? Tem Corinthians e Internacional. Não terminou. Não, tem jogo sábado ainda, jogo importante. Pessoal que torce aí pro Mano Menezes, pessoal do Mano Menezes Futebol Clube. Tem jogo importante no sábado. Mas falando sobre a vitória do Internacional ontem, um jogo que não foi dos melhores. O Inter no primeiro tempo não jogou absolutamente nada. É claro que como a gente não estava em Cuiabá, é difícil medir, né, como é que estava o calor, todo mundo falou sobre isso, né, um bafo, abafado, aquela coisa toda. Muitos falaram, até a gente falou bastante na transmissão do Voz do Gigante ontem, né, a galera do chat, falando, daqui a pouco uma estratégia, né, o Inter diminuiu um pouco o ritmo no primeiro para matar no segundo. Foi o que aconteceu na verdade, não sei se foi uma estratégia ou não do Kudê, mas acabou funcionando. Valência fez um belo gol, o Wanderson jogou bastante também. O Pedro Henrique acabou entrando no segundo tempo e também fez o seu gol. Acho que é importante, né, para o Inter ter alternativas entrando bem. Bruno Henrique entrou bem no jogo ontem. Então, assim, Gamba, eu vejo como pontos positivos do Inter. Segundo jogo com vitória consecutiva, sem sofrer gol. Isso não acontecia desde fevereiro, no Campeonato Gaúcho, quando o Inter venceu o Aimoré e o São José. Então, fazia um bom tempo que o Inter não fazia isso. Então, é um ponto positivo. O Arangues jogou 90 minutos. O Valência, né, chegou ao 12º gol dele na temporada, vestindo a camisa do Internacional, dando um alento de que pode ser um jogador fundamental na próxima temporada, com uma pré-temporada, começando desde o princípio. Tem, né? Copa América. Tem Copa América, é verdade, mas ele vai jogar, né, desde o princípio já mais descansado, com férias. Então, acho que era um jogo para cumprir aquela coisa da lista, sabe? Tu vai no mercado, faz as listinhas. Ficou na Série A matematicamente, né? Encaminhou a classificação para a Copa Sul-Americana. Teria que perder as duas do Santos, né? Vencer as duas e ainda tirar 19 gols de saldo do Santos. Então, não vai acontecer. E, cara, agora são dois jogos que o Inter literalmente vai de sangue doce. Contra o Corinthians, em São Paulo, no sábado, que é um jogo muito mais para nós, torcedores, do que imagino para o ambiente do Internacional dos jogadores. E quarta-feira no Beira-Rio contra o Botafogo. O Botafogo também desmobilizado, destruído depois do que aconteceu ontem contra o Coritiba. Acho que lutando por uma vaga direta. Mas mesmo assim... E olhe lá. E isso talvez seja bom para o Inter, porque se o Botafogo tem objetivo, daqui a pouco vai desmoronar o objetivo do Botafogo. Botafogo é impressionante, um time depressivo. Depressivo. Conseguiu ontem fazer um gol 52 horrível. E tomar um gol em 10 segundos. Olha aqui, cara, o Botafogo não existe, cara. O Alexandre Ernest. Vem comigo, Alexandre Ernest. Tá? Bora. Listinha, tá? Listinha do Super, tá? Listinha do Super do Colar. Série A, check. Sul-Americana, check. Quase. Agora vamos, check. Não, dá pra cravar. Agora eu vou colocar um asterisco lá embaixo, tá, Ribeiro? O PS, tá? PSzinho lá. Alguém aqui dos colorados oficiais terá coragem de dizer que o ano do Internacional foi ridículo? Ridículo. Chegou na semifinal da Libertadores. Ridículo. É mais um ano que o Internacional não conquista nada e o Inter sequer vai para a Libertadores do ano que vem, Alexandre Ernest. Ou vai passar pano pro Kudê também nisso? Não, claro que não, mas é que não é... O técnico do Inter eu hoje, entendo. Eu odeio o Kudê. Proibido falar mal do Kudê aqui, vocês não pode. Não é proibido. Não, é que o recorte... É só o que se faz aqui é falar mal do Kudê. É que a questão é que o recorte tu faz conforme tu quer, né?
Primeiro de tudo, né? O ano foi bom. Diz que o ano foi bom. Não, eu não vou dizer que o ano foi bom, primeiro porque ele não foi. Não tem como mentir para o torcedor colorado. E o próprio torcedor colorado não é um idiota. Ele sabe que o ano do Inter não foi bom. Um ano que chega, claro, promissor, por conta do vice-campeonato do Campeonato Brasileiro. Falar isso ano passado. Não, esse ano. Não. Faz uns 10 anos. Ele chega promissor. O 2023 do Inter chega promissor a partir do momento que tu é vice-campeão brasileiro. Já sei, o Inter está pronto para ser campeão. Não vou falar isso. Tem uma base. Não vou falar isso. Treinador vai ficar. O que eu só acho é o seguinte, o recorte tu pode fazer conforme tu quer. Por quê? Porque, por exemplo, depois da eliminação da Libertadores, o Internacional tem um aproveitamento do Palmeiras, por exemplo. O Internacional é o terceiro clube que mais pontuou no Campeonato Brasileiro depois que não estava mais focado na Libertadores. Então, o recorte em termos de para detonar o Cudê ou para falar bem do Cudê, tu faz como tu quiser. Vamos falar do ano. A grande questão é o ano do Internacional. A grande questão é o ano. No ano tem Mano, no ano tem Cudê, no ano tem Inter semifinalista da Libertadores, mas é um Inter de novo sem título, um Inter que sequer vai para a Libertadores da América. Vai ter um programa sobre isso. Eu acho que essa pauta vai... Vai reverberar. Em termos de retrospectiva. Não, entendo vocês, mas o que me incomoda é vocês, Lucas Colar, vocês da imprensa, Alexandre Ernest, os colorados oficiais do programa, não colocarem uma lupa em mais um ano horroroso do Internacional e normalizar mais um ano sem título. Não, cara, mas é que ele é horroroso igual. Tu tá tentando condicionar, Eu não tô tentando nada. Tu tá tentando condicionar não só a minha fala, mas a do Lucas, mas também o debate em cima do programa. O que nós estamos falando? Em cima de uma vitória do Cuiabá, ou sobre o Cuiabá. Uma vitória. Cuiabá! Com todo respeito ao Cuiabá. É que assim, Gamba, a gente conversou durante a semana e eu te fiz essa mesma pergunta. Se o Inter ganhasse os 4 jogos, já ganhou 2, tá? Dos últimos 4. Vai mudar o que na vida do Inter? Não, é isso que eu tô falando. Então, o ano já... Só que aí o torcedor não pode ir pro estádio olhando assim, bom, se ganhar não vai mudar nada. Não, tinha que ganhar do Cuiabá e ganhou. A análise é sobre o Cuiabá. O ano, ele já é ridículo. Desde a queda na Libertadores, por quê? Terminou com o sonho. Muito antes, Lucas. A queda pro Caxias. Era isso que eu queria ouvir. O ano é ridículo. Mas é que a queda na Libertadores... A queda na Libertadores... Uma frase, Colar, me permite. Eu não vejo como ridículo o ano do Internacional. Eu vejo como um ano normal na história do Internacional nos últimos anos. Pediu a palavra pra dizer isso. Absolutamente normal. Aí é o Inter tem essa normalidade. Aí é palhaçada. O Inter tem essa Aí stand-up comedy. Aí stand-up comedy. Se tu vai falar bobagem, daí eu fico na tua frente. Tá? Porque a grande questão é a seguinte, não, é por isso que eu disse que o recorte tu faz como tu quiseres. Porque, por exemplo, né, o poderoso Cuiabá. O poderoso Cuiabá, beleza, vamos lá. Então não vale a pena o Internacional ter vencido na Arena Pantanal. Não, é a mesma coisa que tu dizer assim, o poderoso Bolívar. Os caras não ganharam, os caras não perdiam lá há 20 anos. Ou, por exemplo, meteram 7 no Santos, esse Santos esfacelado. Santos que ganhou do Grêmio, por exemplo. Então, assim, o recorte tu faz como tu quiser. Agora, o predicado que tu quer que eu diga que o ano foi ridículo, eu não preciso dizer por conta da vitória ou de uma derrota, ou enfim, de um determinado jogo. O ano todo mundo sabe que é ridículo. Sabe o que São coisas separadas. A análise do jogo ontem é uma coisa. A análise da temporada do ano do Inter é outra. O período sem título, o jejum, o sofrimento, Ribeiro Neto, do torcedor do Internacional, leva o torcedor, como o Ernest e o Colar, a fazerem uma análise aqui sobre o Internacional, de novo sem conquistas, de novo sendo coadjuvante, quase que normalizando mais um ano. Não, eu não estou normalizando. Mais um ano. E tá tudo bem, e foi ridículo de novo, e assim segue o Internacional. O grande ponto é que o Inter não vai ser campeão agora. Não vai ser campeão ganhando 4 jogos. Mas, Colar, eu vou ficar falando aqui toda a rodada. O Inter ganhou, o ano é ridículo. Mas, Colar, o Inter ganhou do Corinthians no final. O ano é ridículo. A gente vai ter que começar a construir o ano que vem. O que não pode é de novo o discurso. Aí a gente vai carimbar toda a vitória do Inter. O ano seguinte é promissor. Toda a vitória a gente vai carimbar. O que se disse do Mano? O ano seguinte é promissor. Finalmente o Inter não vai ter ruptura. Segue o treinador de uma temporada para outra. Tem base. Qual é a solução, então? Vice-campeão brasileiro. Vice-campeão brasileiro. Seguiu o Mano. Fracasso. Qual é a solução? Fracasso. Tá, o Internacional precisa mudar.
O Internacional precisa mudar. O Inter é o mais do mesmo. Desde 2016 é o mais do mesmo. Se repete nos seus ciclos, se repete nos seus erros. Mantém treinador, muda treinador, aposta em estrangeiro, recorre a treinador da aldeia e nada muda. É mentalidade, mentalidade derrotista. É mentalidade derrotista que se apoderou do Internacional. Mas ele está dizendo que agora não é a hora de mudar. Não estou dizendo que agora, velho. Não estou dizendo que agora. Mas é isso, é a normalização do fracasso, velho. Eu vou tentar fazer um equilíbrio entre as duas teses. Que eu acho que ambas têm um quê de razão. E vou dizer para você o seguinte, a coisa mais perigosa de um clube de massa, um grande clube acostumado a ganhar, é o que o Gamba falou, é normalizar o fracasso. Claro! Como é que você identifica isso? De várias maneiras, mas a mais perigosa é quando o torcedor ele fica amortizado pela derrota. E isso me pareceu perigosamente claro quando o Inter é eliminado para o Fluminense. Porque era a última chance de o Internacional ter uma conquista esse ano. O Inter se entregou, e é verdade. E o torcedor também abraçou isso. Abraçou a causa, se claro. entregou tudo. E o torcedor saiu do estádio prostrado. Ele não tinha nem energia para criticar. Ele não tinha nem energia para se revoltar. Sabe por quê? Porque ele já estava... Foi um ano onde ele se acostumou com isso. E isso é muito perigoso, tá? Porque, e aí eu já faço um link com o Gauchão. O Gauchão tem que ser uma das prioridades do Inter, porque o Inter tem que se acostumar. Eles não querem, eles querem base todos os jogos. Não adianta tu ficar pensando no brasileiro, ficar pensando na Sul-Americana, que convenhamos, é um torneio menor, por mais que queiram dizer que não, tá? O Inter tem que pensar no brasileiro mesmo da Copa do Brasil. Mas tem que ganhar o Gauchão, sabe por quê? Porque o Inter tem que voltar à rotina de vitórias. Então, isso é fundamental, não só para estima. É que o clube tem que voltar a ter isso como hábito. Obrigado, Ribeiro, beleza. Obrigado. Então, assim, não dá. Aí, agora eu vou para outra. Tu debochou. Agora eu vou para outra Mas é parte. a verdade. A gente está falando isso da tese do Ribeiro, sendo que o Inter está com 2 vitórias seguidas. O Inter está ganhando o jogo. Mas agora eu vou para outra parte, se você me permitir. As 2 vitórias que tu mesmo, Colar, disse que não muda nada na vida do Internacional. Se perder, então não mudaria nada. Não, mas a questão é o todo que a gente está analisando. Só é importante lembrar aqui, tô olhando aqui, o programa só vai até a 1. Tá. Eu só vou completar dizendo o seguinte, também é preciso ter um pouco de racionalidade. Ah, que beleza. E quando você é racional, você não pode ficar mudando toda hora, você tem que ter um mínimo de convicção. O que atrapalha isso é o processo eleitoral. Perfeito. Porque daqui a pouco as convicções mudam e vira uma outra mentalidade do vencedor, tá? E isso começa tudo do zero, e isso é complicado. Mas enfim, eu acho que o Kudê tem ferramentas para permanecer no time. O Inter tem bons jogadores, tem que agregar qualidade para não ser um mero participante. Isso tudo o campo está dizendo agora, tá? Só que o Inter não pode sentar nisso como perigosamente sentou ano passado. O Inter terminou em festa ano passado. Eu me lembro exatamente, eu estava comentando o jogo pela Rádio Bandeirantes. Inter 3-0 no Palmeiras, que era o campeão, carimbou a faixa do Palmeiras, o torcedor, estavam todos, olha só, eu me lembro como se fosse hoje. Esse ano fez de novo, esse ano deu volta olímpica quando eliminou o River. Gramado, o título do Inter foi ter eliminado o River. Todos do centro do gramado. Volta olímpica no Beira-Rio. Todos do centro do gramado. Mas aí não é para comemorar a classificação, não entendo. Torcedor eufórico, o Inter não tinha vencido absolutamente nada naquele ano com a promessa de um ano vindouro. Então, o Inter tem que ter juízo. Tá? Eu só discordo tem que ter o diagnóstico correto e fazer um equilíbrio desses dois diagnósticos. Eu só discordo de ti da questão de que o torcedor normalizou derrota. Eu discordo. E o que parece não é que parece. Vamos fazer um link. Tá anestesiado. Vamos fazer um link então do Fluminense, que é onde tu dissesse, né, que o torcedor não tinha nem força para pegar e reagir, não sei o quê. Primeiro, queria que ele fizesse o quê? Quebrasse o Beira-Rio? Não, queria que ele protestasse no portão 8? Não, eu vi pela rede semelhante. Social. Isso foi não foi só pelo campo, eu vi pela rede social também. Não, mas é que é semelhante ao Olímpia. É semelhante ao Olímpia em 89. Fazer uma figura, todo mundo achava que o Inter tinha voltado bem do Rio de Janeiro e que ia para a final. Para mim, eu me faço entender, tá? O torcedor não reclamou, o torcedor chorou. Isso. E tem uma diferença enorme nisso. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa? É mais um fracasso. Tu entende como é que bate pro torcedor? De novo.
Não, é claro que eu sinto isso, Gamba. De novo a gente fica no meio. É claro que eu sinto isso. De novo a gente não chega. Parece a torcida. E aí isso vai levando a essa normalização. Mas eu não vou, mas eu não tenho por perfil ser o rabugento aqui e muito menos o cara que vai começar a gritar no microfone. Isso é uma aqui. denúncia aí contra rabugentos do programa. É que não é que vamos falar contra sério. Quem grita, eu grito. É que eu acho que o grande... Não tem nada a ver, Farid. Fala, Ernest. O que eu quero dizer é o seguinte, assim, eu acho que tu pode pegar dentro, principalmente num programa de televisão do tamanho do Donos da Bola, tá? E num microfone tão pesado quanto o da Band, eu acho que tu pode pegar e debater algo talvez de futuro, ou em cima de uma racionalidade que tu dissesse. Eu não preciso ficar gritando aqui que nem um idiota para chegar e dizer o Internacional tem que contratar! Meu Deus, o Cudê tem que ir embora, esse técnico é ruim! Eu não preciso fazer isso para analisar o ano do Internacional. Né? Então esse é o grande negócio que eu acho que o torcedor do Inter tem que entender. Não estamos normalizando derrota. Não estamos normalizando que tivemos sim um ano ridículo. Um ano ruim, um ano péssimo e mais um. Claro que não estamos normalizando, só que não precisamos simplesmente pegar e só ver as coisas ruins. Dá para ver que, de repente, num ano que vem, a partir de um time estruturado como o Inter tem hoje, um time titular muito melhor, por exemplo, do time que começa a temporada de 2023. Mas muito esse era o melhor. discurso de 22, o Ribeiro lembrou bem. Sim, mas aí quem não pode fazer isso é a direção do Inter, como o Ribeiro falou. É não cometer o erro do ano passado. Não pode cometer, claro. Bom, vamos renovar com todo mundo, não precisa trazer ninguém, o Gauchão a gente sustenta a forma como tá e vambora. Porque a lupa... Vai montar time na metade. Porque a Vai montar time na metade. Não pode acontecer. Mas aí que tá. A lupa que tu tá pedindo não é só o torcedor que tem que usar. É quem assina, principalmente quem tem a caneta. Principalmente quem tem a caneta. E nós estamos batendo, inclusive, no Voz do Gigante nessa questão. Mas não adianta manter, não adianta pegar. O problema é quando essa interpretação que já foi colocada pública pelo atual presidente Alessandro Barcelos, candidato à reeleição, quando é colocada pública de que o Inter está no caminho certo. Frase dele, o Inter está no caminho certo. Não está, Ribeiro Neto. Não está no caminho certo. Caminho certo é um caminho de conquistas. Eu entendo a boa intenção do presidente, louvo a boa intenção, louvo todas as atitudes do presidente quando tentou rupturas que não conseguiu por uma série de questões, inclusive culturais, de rejeição da própria aldeia, da própria torcida. Mas se tem uma coisa que o Internacional não está, é no caminho certo. Porque o problema é que ele fala... Desculpa, Diogo, só um pouquinho, porque o problema é que ele fala essa frase de que estamos no caminho... Me ouve. Ele fala essa frase de que estamos no caminho certo depois de uma derrota. E aí é óbvio que tu vai ligar o estamos no caminho certo com o futebol. Me ouve. Não tenta aliviar essa Não também. é aliviar, cara. Não é aliviar. Não. Olha A frase só, dele foi clara. Todo mundo quer ser... Todo mundo quer ser o Flamengo de 2018, mas ninguém quer ser o Flamengo de 2019. Mas ninguém quer ser o Flamengo de 2014. É sobre isso que ele está falando. Poder de endividamento. Promessa. Porra, mas não é. O Inter promissor, de novo. Qual é o maior? O Inter promissor. Me ouve, só um pouquinho, Lucas, só um pouquinho. Qual é o maior presidente da história do Inter? Fernando Carvalho. Quase caiu para a segunda divisão em 2002. Imagina se a gente chega e faz um protesto no Beira-Rio e manda ele embora. Teve. Qual foi? Quem é o maior? Teve. Não, mas... Teve protesto, porque quase caiu. Porque quase caiu, teve protesto. Evidente. Não teve planos para o Fernando Carvalho quando ele quase cai em 2002. Evidente, mas daí o que ele faz? Aí ele faz um trabalho de valorização de base, ele faz um trabalho de agorizada, ele vai fazendo... Alessandro Barcelos hoje, então, está fazendo o trabalho de Fernando Carvalho de 2002, 2003 em diante, é isso? Não tem como dizer, eu não sou vidente. Eu não sou vidente. Não, tu tá traçando um paralelo. Fernando Carvalho, 2002, 2003, com o que o Barcelos está fazendo hoje. Qual é o maior técnico da história do Inter? Barcelos está tentando ou implementando o mesmo que Carvalho fez lá atrás. Qual é o maior técnico da história do Inter? Abel Braga. Perdeu um gauchão em 2006 para um time que vinha da segunda divisão, que é o Grêmio. Tá bom? Imagina se tivesse sido demitido. Não é tá comparando o fracasso, tu não tá trazendo a conquista do Barcelos. Tu não tá trazendo o êxito do Barcelos. Eu tô me apegando... Tu tá trabalhando com promessa. Lá na frente, quem sabe, pode ser. Hoje não tem. Quando tiver, vem pro debate. E aí a gente faz a análise do todo. Deixa eu falar. Não, fica à vontade. Não, só que o grande ponto sobre isso, Gamba, é que assim, aí a gente olha assim, bom, não vencemos. E de fato, o Inter não tem vencido campeonatos há muito tempo.
Isso é um enorme problema. O que a gente pensa, então? Bom, vamos ter que mudar tudo, porque 2023 o Inter não ganhou nada. Não falei isso. Então vai ter que trocar a direção, vai ter que trocar o treinador, vai ter que trocar os jogadores, e a gente sabe que daqui a pouco não é o caminho, uma mudança total da ruptura, como foi criticada lá em 2021. O grande ponto é pegar a lupa que tu está citando e olhar, por que nós não vencemos esse ano? E aí a gente chega a várias conclusões. O Barcelos foi montar time em julho, agosto, e foi um problema, porque perdeu o Gauchão e a Copa do Brasil. Daqui a pouco envelheceu demais o time, demorou a trocar o comando técnico, né, para uma reformulação na forma de jogar, onde o Inter estava, né, esfalecendo durante o primeiro semestre. Então, esses erros a gente tem que pegar e olhar para a próxima temporada e não repetir. Agora, eu não acho que, diferente de outros anos, o Inter tem que passar por uma reformulação para mudar tudo, porque perdeu tudo esse ano. Senão a gente vai seguir naquilo, né? 2024 a gente vem aqui, dezembro, donos da bola, não ganhou. Bom, 2025 tem que mudar tudo. Mas aí o Ribeiro lembrou bem, Diogo. O Inter tem um processo eleitoral. E se o Melo ganha, talvez essa ruptura, não essa tem mudança, que fazer também. Não, mas talvez aconteça. Mas não tem que fazer. Eu defendo que não tem que acontecer. Não tem a famigerada ele terra tem que arrasada. agregar, tem não coisas romper. boas. Ele tem que mas agregar. o Inter precisa mudar e muito. É que assim, eu preciso ser coerente com tudo que eu falo aqui sempre. Às vezes é difícil. Sempre é coerente, Diogo. Não, a gente às vezes erra e erra bastante, na maioria das vezes, inclusive. Mas eu tenho a tese de que no futebol 19 perdem, só um ganha. E eu sempre defendo essa tese aqui. A gente quer sempre colocar o primeiro lugar como a única coisa boa. O Inter... E isso não é normalizar a derrota, né? Não isso não é normalizar a derrota. Para algumas pessoas é. Eu não acho que seja, mas para Wonderland. Mas para algumas pessoas. O Diogo é o cara do Wonderland. E eu tenho inveja de ti. Não é. Por exemplo, assim. O lado positivo. Eu fiquei ouvindo o Gamba falar, por exemplo, em 2002 teve protesto do presidente Carvalho. Eu até não me lembro, né? Eu tinha 9 anos, eu não me lembro do protesto. Mas as coisas mudam em 21 anos. E mudam bastante. Claro. Talvez não obrigatoriamente o protesto hoje seja a mesma solução de outrora, e faz parte. A única coisa que eu pondero é assim, houve uma frustração muito grande. Houve. A eliminação pro Fluminense é uma frustração muito grande. Mas assim, existem os dois lados da moeda. O lado de quem demorou demais para montar um time, então acho que todo mundo tá claro e evidente que isso foi o maior dos problemas. Talvez um time mais velho, inclusive, que é uma ponderação que o Colar acabou de fazer aqui. Eu nem tinha pensado sobre isso, mas existe um fato, o Inter hoje tem um time, bons reforços, uma situação construída, um treinador que tem uma ideia. Agora, é preciso pensar se, assim como há 21 anos as coisas precisaram ser rompidas, vai se romper tudo de novo. Porque no ano que vem, se o Inter ganhar, e pode ser que ganhe, e se tiver méritos para isso, que bom, parabéns. Outros 19 continuarão perdendo e aqueles 19 terão que continuar se ajustando. Não são só problemas, existem coisas boas. A gente tem que olhar, às vezes, um pouco as coisas como elas estão acontecendo. Qual time do Brasil contratou o Ener Valencia? O Inter é um grande centroavante. Talvez entregou Libertadores. Não entregou. Entregou a Libertadores. Bom, entregou então, Libertadores. Se assim, se a gente vai simplificar, eu não tenho mais nada para falar. Entregou a Libertadores. É uma grande contratação, 12 gols na temporada. Fala, Colar, por que o Inter foi eliminado pro Fluminense? Na verdade, o senhor como Colorado. Na verdade, Gamba, se eu for, eu tô aprendendo muito com o Paulo Pires nesse programa aqui. Tem todos que ser nós, pragmático. Todos nós Quando o sempre. Ener Valencia perde os gols, quanto estava o jogo? 1-0. 1-0. Placar que classifica o Inter para final, Sim, certo? senhor. É? Sem mais. Tu não precisa botar nas costas de um cara. Não, vocês colocaram? Não. Da onde? Depois do jogo, vocês vieram aqui falar. Ele perdeu. Claro que falou. Claro que falou. Que é isso? Mas é que isso? uma análise Só que do se não- jogo. Mas a análise do jogo é uma coisa, Mas né? aí, Gamba. Crucificar o cara é outra. Não, mas só... Ninguém tá mas tu crucificando, mas traz é uma crucificar. outra Ele faz coisa. esses faz gols do Inter. Não é crucificar. crucificar. Eu não Agora é perdoo Cebolinha fato. pelo É gol fato. que ele perdeu contra o River em 18. Em Tá, 18. mas Não perdoo. Eu quero só dizer o seguinte, Não, não, perdão. tem que Teu meter coração o bom. Ribeiro sempre tem que botar o Grêmio na jogada. Eu só quero dizer o seguinte, o Ener Valencia quando perde os 2 gols, faz o Fluminense crescer. O Inter ganhava o jogo, o Fluminense sentiu. O Inter Felipe perde Melo 2 disse gols isso. feitos, Melo temos falou, oportunidade de ir pra cima e matar eles e o Muito bem. Fluminense matou. Vamos ouvir Eduardo Cudê, Michele Silva na nossa central. O balanço do Campeonato Brasileiro por parte de Eduardo Cudê depois da vitória de ontem 2-0 sobre o Cuiabá, Michele. Vamos lá, Gamba. Boa tarde para ti, para todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. O Eduardo Cudê falou mais uma vez sobre o Brasileirão do Internacional e as escolhas que levaram o Inter à posição atual.
uma posição que é a 10ª colocação, com uma pontuação que livra totalmente do Z4 do Campeonato Brasileiro. Matematicamente, o Inter não tem mais essa possibilidade e está praticamente garantido na Sul-Americana do ano que vem. E o Kudê falou sobre as escolhas de priorizar a Libertadores em detrimento do Brasileirão, que levaram a este momento do Inter. Dimos prioridad absoluta a la Libertad y bueno, fue también lo que nos retrasó en el Brasileirão. Os números falam de que después de la salida de la Libertad, o aproveitamento do Brasileirão é muito bom. E é o que acho que fizemos, se nos escaparon puntos que podríamos haber tenido, sobre todo en casa, que tuvimos una secuencia que no dio cierto, no pudimos ganar. También es verdad que cada vez que no, o la mayoría de los juegos que no pudimos ganar, fue porque tampoco estábamos completos, ¿no? Se não podem repassar. O Rossi bloqueou 2 integrantes aqui dos donos da bola no X, viu? Tem 2 lá bloqueadinhos por ele. De maneira injusta. Encararam ele lá. Sabe o que eu disse pro... Tá aqui, ó. Cuidado. Diogo Rossi é um deles. Meu WhatsApp dá pra cá. A família Rossi se pegou no X e se bloqueou, né? O Rossi foi lá e bloqueou o Diogo. Ficou chateado. E tu também é bloqueadinho por ele, né? Uma usina pra acender um palito de fósforo. E ele te bloqueou. Ele bloqueou por isso? Bloqueou os dois. Justiça por ser um grande jogador. Mas que bobagem. Que tristeza, né? Muito bem, vamos lá, gente. Vamos falar de Grêmio. Michele Silva. Hoje tem o jogo do Grêmio contra o Goiás na Arena. Olha, o resultado do Atlético ontem foi perigoso. Esse G4 tá ameaçado. Escalação do Grêmio para hoje, Michele. Vamos lá, Gambo. O provável time do Grêmio do técnico Renato Portaluppi para hoje tem 2 retornos. Bruno Alves e Vidiaçante, além, é claro, de PP, volante que estará no banco de reservas. O provável Grêmio com Gabriel Grando no gol. Na lateral direita, Fábio. A dupla de zaga, não mais 3 zagueiros. Dupla de zaga com Bruno Alves e Kahneman. Reinaldo na lateral esquerda. O meio-campo de Vidiaçante e Carbajo. Cristaldo, Galdino e Soares. E uma dúvida no ataque. 3 jogadores disputando uma posição. Natan Fernandes cotado para começar o jogo. Ou Bessosi ou Ferreira, um dos 3, deve fazer companhia neste ataque do Grêmio para hoje. Muito bem. Farido, é hoje, hein, Farido? É hoje. Atlético Mineiro ontem passou o carro no Flamengo, 3-0 no Maracanã. Que vitória do Filipão. Para mim, minha leitura, quero saber a leitura dos integrantes do programa. Resultado perigoso para o Grêmio, essa vitória do Galo ameaça o G4, Farido. A vitória do Galo ontem consolidou o título do Palmeiras. Não tenha dúvida, o Palmeiras vai ser o campeão brasileiro depois do que fez o Botafogo em seguida. Que horror o Botafogo. Mas eu quero saudar aqui, antes de falar de Grêmio, a grande vitória do Atlético contra o Flamengo. Um banho do Filipão, que foi considerado ultrapassado pelo Marcos Herrmann aqui no Grêmio. Marcos Herrmann, o cara ser pseudo-dirigente, é isso aí que dá, né? O cara não tem nada de futebol. Marcos Herrmann é jogador de golfe, um grande jogador de golfe. Um grande jogador de golfe que eu respeito muito o Marcos Herrmann. Como futebol, não entende nada. Para o cara dizer que o Filipão é ultrapassado, meu Deus do céu. E o Filipão colocou no bolso ontem o Tite, que é tido aí como grande, né? O Tite não ganha nada, Gambá. Tite não ganha nada. Tite fracassou em seleção brasileira. É só pro Inter Tite em seleção. Tô falando em seleção, Colar. Foi campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio em 2001. Mas tudo isso para dizer que o Grêmio tem hoje contra o Goiás um jogo difícil. Não é jogo fácil. O Goiás está morto. Ele tem 0,1%. Calma, deixa ele terminar. 0,1% de chance de escapar. A tendência é o Grêmio ganhar o jogo. Tem que ganhar o jogo. Aliás, o Grêmio tem que ganhar hoje, o Grêmio tem ganhado o Vasco e o Grêmio tem ganhado o Fluminense para garantir presença no G4. Tá com medo do G4? Eu quero G4. Tu tá com medo de perder a vaga no G4? Não, eu não tenho medo. Eu acho que o Grêmio pode ganhar esses 3 jogos. Tem obrigação de ganhar. Vai ter o apoio do seu torcedor. Só espero que o árbitro do jogo hoje... pelo amor de Deus. Não, mas deixa eu terminar. Não terminei a frase. Mas deixa eu terminar a frase. Mas de novo espero isso. que o árbitro do jogo não apatife com a situação que envolve Luizito Gênio Soares. Não deixa eu terminar. Luizito Gênio Soares, atenção, entra pendurado com 2 amarelos. O árbitro do jogo de hoje não será insano em dar o 3º cartão amarelo para Luizito Gênio Soares e tirá-lo do jogo de domingo contra o Vasco. Não faça isso. A torcida do Grêmio está se despedindo aos poucos de Luizito Gênio Soares. Não
ousem dar o terceiro amarelo para ele. Bruno Alves volta, é o que temos. Reinaldo joga, é o que temos. O Grando está no gol, é o que temos. Gamba. Fique claro, né? Que fique claro, né? Compete ao Luiz Soares não receber o cartão e não ao árbitro. Né? Não, mas é que... Se ele mereceu o cartão, vai receber. Não. Porque essa tentativa de condicionar, não, é porque às vezes, sabe, é o árbitro, não apatifar. Todo mundo sabe o tamanho... Gamba, deixa eu terminar. Todo mundo sabe o tamanho do Soares. Condicionar, não vai tomar o cartão, porque tem que jogar domingo, despedida, contra o Vasco e tudo mais. Compete a ele, Soares, entrar em campo com responsabilidade de não tomar o cartão, como ele fez lá naquele jogo contra o São Paulo, que foi irresponsável, quando tomou aquele cartão e desfalcou o Grêmio. Ali forçou. Forçou naquele jogo decisivo contra o Flamengo, que o Grêmio ganhou. Então compete a ele, Soares, arbitragem. Agora, não, por favor, papinho de arbitragem. É que o Soares, não é papinho. É papinho. Não é papinho. É que o Soares é um cara sanguíneo. É um cara que joga e que Por isso que eu disse, compete a ele. Compete a ele, muito bem. Mas tem árbitro que já olha para o Soares quando ele chega mais forte ou quando ele chega, porque ele reclama. Ele reclama e ele se indigna, às vezes, com a incompetência de alguns que estão do lado dele. Então, ele reclama, ele extrapola, é só isso, mas vai dar tudo bem. O Grêmio tem ganhado do Goiás hoje, vai ganhar do Vasco domingo e vai ganhar do Fluminense dia 6 lá no Rio de Janeiro. Não precisa vir os adversários do Grêmio. Não precisa vir, tem obrigação de ganhar, Colar. Se o Grêmio quer o G4, tem obrigação. O Grêmio tem obrigação de ganhar. Se o Grêmio não ganhar, Diogo, ficou difícil esse G4, hein? Ficou por difícil. Culpa do Grêmio, né? A gente tem que ser honesto aqui, por culpa do Grêmio. O Grêmio tinha uma grande oportunidade de vencer a equipe do Corinthians em casa e não conseguiu vencer, está com 59 pontos. O Grêmio não consegue, né, nesse momento, classificar para o G4 por conta. Tem que pensar muito bem nessa classificação, tem que tentar conseguir essa classificação, porque é o seguinte, né? As datas do Gauchão e as datas da Libertadores foram divulgadas e se o Grêmio for para a pré-Libertadores, não só começa na segunda fase da pré-Libertadores, como tem um Grenal em meio à primeira fase da pré, dia 24. Dia 24 o Grenal e a Libertadores 21 e 28. Claro, são datas prévias, datas básicas. Obrigado, Colar. Então isso é importante, né? Tem que tentar chegar no G4 por isso, mais do que qualquer outra coisa, por isso também, porque senão vai atropelar toda a temporada do Grêmio, né, nesse ano de 2024. Detalhe importante, tá? Eu estava conversando aí com o Caliel Dornelles, nosso parceiro lá da Rádio Bandeirantes. Não descartem que o Cuiabano jogue. Ô, Diogo, agora... Seria uma atitude inteligente. Cuiabana do Reinaldo hoje. Não sei. Agora aqui, ó, assim como a gente falou... Pela esquerda, não descartem que o Cuiabano jogue. É o que eu posso dar de informação. Agora, aberto pela esquerda seria uma possibilidade. Agora eu estava analisando aqui, Diogo, quando a gente colocou ali a classificação do Campeonato Brasileiro, né? Se a gente for parar e fizer uma análise realista, tá? Hoje os 3 primeiros colocados são os 3 melhores times do Campeonato Brasileiro. Demorou pro Atlético chegar? Demorou, mas chegou. Na verdade, os 4, né? É Palmeiras, Flamengo e Atlético. Mas né? é isso que se falava Palmeiras, no início do desde o ano. início. Mas o Botafogo foi um grande time. Mas era o que eu ia dizer. O Botafogo tem furou, uma chance. O Grêmio furou, mas os 3 melhores, e a gente sempre fez essa projeção. A gente tem que fazer só uma... Sempre fez essa Palmeiras, o Grêmio Flamengo tem uma chance. O Grêmio tem uma chance de projeção. G4. Uma chance de G4. E essa chance se chama Botafogo. É o Botafogo. Se botar, bota a tabela para tu dar uma olhada. Ladeira abaixo. Porque é o único clube, que está em ladeira abaixo. O resto tá todo mundo em ascensão. É ali a briga. Então, para mim, Palmeiras, Flamengo, o Inter pode botar o Grêmio na fase de grupos da Libertadores. Ou não. Ou tirar. Ou tirar. O Inter pode... Surgiu uma motivação para o Internacional. Consegui mais uma. Surgiu uma motivação para o Internacional, hein? Tem um detalhe importante que a gente tem que fazer... A gente tem que fazer menção a várias coisas nesse campeonato. Primeiro, o Palmeiras e o Flamengo, né, demoraram para chegar nessa fase. O Palmeiras, talvez até por birra do seu treinador, né, que demorou para aceitar o óbvio, né, como o Endrick, por exemplo, titular. Então é importante dizer isso. A situação que eu pondero apenas é o trabalho do Filipão é espetacular no começou mal, Atlético. Exatamente. Começou muito mal. O Atlético só está voltando para onde estava, né? O Atlético era o quarto. 9 jogos sem Diga-se ganhar. de passagem, essa é mais uma falácia que tentam botar no microfone aqui, né? Depois, quero entender isso aí. De que o Atlético do Cudê era ridículo, era um trabalho ruim e tal. O Atlético do Cudê era G4.
Farid, vou me incomodar, ô Lucas Colar, vou me incomodar, tá? pede, né? Eu vou me incomodar, eu sei pede, disso. Farido, vamos lá. Farido, defensor do Renato, né? O passador de pano do Renato. Não é passador de pano. Se o Grêmio não conseguir vaga no G4, é fracasso? Não conseguir vaga no G4? Isso. Deixa eu concluir. Nossa, larguei. É fracasso. É fracasso. Porém fica. Porém, méritos a Renato. Não. Porém, aplausos para Renato. Deixa eu terminar. O time lutou pelo G4. Doutor Gamba, professor Gamba. É fracasso ou não é direta? É fracasso, mas fica a compensação de estar numa pré-Libertadores que a mim não agrada. Eu não gosto de pré-Libertadores. Então, para mim, é fracasso. Só quero fazer uma frase ainda de Atlético e Flamengo que envolve o Grêmio. Opa! No primeiro dia desse programa aqui do Novos Donos da Bola, eu falei do Edenilson. E fui ridicularizado aqui. Edenilson jogou muito ontem contra o Flamengo. Esperou 2 meses para achar um jogo do Edenilson. Não é isso. Esperou 2 meses para achar um jogo do Edenilson. Tudo bem, pode vir atrás do Farido, não tem problema. Eu só quero dizer o seguinte, Edenilson vai jogar no Grêmio em 24. Não sei, não é para ser titular do Grêmio, para ser de grupo do Grêmio. Isso é desejo ou informação? Informação. Já está sendo negociado para o Edenilson em 24 jogar no Grêmio. Eu te levo no aeroporto para tu Maravilha, buscar ele. maravilha. Só sobre essa questão G4 e G6, né? O grande ponto que o Grêmio Tem que ser G4. como lado positivo, daqui a pouco olhando por esse viés que o Diogo trouxe do calendário do Grêmio para a próxima temporada, pode ter que acelerar um processo que o Grêmio viveu esse ano. Né? O Grêmio ficou esperando muito tempo o Michael para ser o ponteiro, aquela coisa toda. O Soares também foi anunciado só lá no dia 31 de dezembro com aquela novela. Então o Grêmio vai ser obrigado a fazer as contratações, um substituto do Soares, as carências que o Grêmio tem hoje, que vocês falam aqui diariamente, em um mês. Mas, Colar, eu espero que a direção do Grêmio tenha o mínimo de competência e já esteja tratando isso. Deve estar. Eu não vou esperar depois do... vai esperar dia 6. Não, eu espero o Diogo. Informação tem prioridade. Vamos lá, então vamos a ela. É que Farid, tá acabando o ano, eu tenho que guardar algumas coisas. Mas essa aí tu pode colocar hoje. Essa tu pode colocar hoje. Eu tenho uma informação que é a seguinte. O Grêmio classifica para a Libertadores. Vaga direta ou pré? Classifica para a Libertadores. Tá? E as coisas vão começar a sair. O que é começar a sair? Tem muita coisa já encaminhada. Exatamente. Perfeito. O Grêmio classifica. A informação que eu tenho é, o Grêmio classifica, automaticamente as coisas vão andar. Vou dar exemplos. Vai reformular o sistema defensivo? Vai. E precisa. Os recados oficiais que já foram sinalizados vão ser oficializados. Por exemplo, fulano, tu vai renovar. É assim, assim, assado. Tu tá indo embora, muito obrigado pelos serviços prestados. Temos um zagueiro assim. Tá falando do Jeromel? Não, mas não tô falando de ninguém específico, tá? Os caras vão embora agora, né? Tá. Isso, não tô dando nenhum nome, eu só citei uma posição. Vou citar de atacante agora, então, pra só dizer que eu tô citando. Soares, obrigado, tu tá indo embora, beleza, tua despedida é domingo. O outro atacante nós já estamos conversando aqui, assim. O Grêmio classifica na Libertadores, a coisa vai andar automaticamente de várias coisas que já estão encaminhadas. O famoso termo presente de Natal. Não, isso não vai ter. O G4 presente ficou de bem Natal. difícil, né? Ficou. Não, E Ribeiro, a culpa é do Grêmio. se eu olho para a classificação, eu olho para desempenho, a chance do Grêmio, foi o Colar que disse isso há pouco, né? É o Botafogo. É o Botafogo. Isso. A chance do Grêmio... Mas se ganhar os 9 pontos, a classifica chance do em Grêmio G4. é o Botafogo, Não. A chance é o Botafogo, olha lá, olha lá. Não, porque se o Atlético... Quem é que vai sobrar dali? É o Botafogo. O Galo não vai sobrar, Paulinho, o Flamengo não vai sobrar. Peraí, Gamba, olha só. O Paulinho é o gênio. Eu só tenho dificuldades matemáticas, mas me parece uma coisa mais óbvia, assim. O Grêmio tem 59. Tá? Se fizer 62. Isso. Se fizer os 9, os outros fazendo 9 não também entra, não não entram. entra. Mas os outros não, mas eles vão se matar. Mas é que tem um mas detalhe. É que eles não se enfrentam mais. Tu quer ver uma coisa? Na Libertadores o Grêmio já está. Na Libertadores sim. Já está, isso é claro, né? G4. Matematicamente não. Mas olha para a classificação, quem é que vai sair do G4, velho? Botafogo. É óbvio, só tem um time para sair, se velho. ganhar hoje, matematicamente sim. Mas é muito pela tabela dos outros times. Exatamente, é pela tabela dos outros times do que pela do Grêmio.
Não, mas é que matematicamente o Grêmio classifica hoje para a Libertadores se ganhar. Isso falando sobre pré-Libertadores. Sim, não, falando de Libertadores. Isso, Libertadores. Sim, matematicamente. É porque tem o Fluminense que está na 7ª colocação. Isso, mas é que mas esse não é concorrente. Não, querido, eu sei, mas é que de qualquer maneira, se mesmo que tu caia até a posição, antes o Fluminense já está na Libertadores. Ele garante a tua participação na pré. Não, perfeito, é isso que eu digo. Se o Grêmio estará na Libertadores hoje se ganhar, matematicamente. Estaremos na Libertadores. Vamos comprar passagens, vamos para a Libertadores. A diferença. Prévia, né? Não, é que tudo é Libertadores. Mas é Libertadores, tudo é pré-Libertadores, é Libertadores. Mas aí eu tô falando sobre planejamento. Isso aí. Pesa. Aí que é o que o Ernest está falando, que é o Botafogo tem o Cruzeiro, vai ser uma guerra. Mas é que o Botafogo vai ser uma guerra. Não, vai ser uma guerra. Tudo é guerra. Guerra contra ele mesmo. E o Internacional fora, que aí o Colar e o Ernest vão me ajudar. Se o Grêmio for depender desse jogo, o que o Internacional pode fazer? Eu acho que nós vamos escalar. Se o Botafogo daqui a pouco ali vence, pega G4 e tira o Grêmio, tem que ver o interesse do Internacional, que eu não sei. Ontem, qual vai ser o interesse do Internacional. Olha aqui, eu vou te dizer uma jogo. coisa, o Flamengo ganha todos, o Atlético eu não sei se ganha do Bahia. Não, mas todo mundo dizia que o Flamengo ia ganhar do Atlético ontem. Todo mundo dizia, o super Flamengo do Tite embalou, tomou 3, velho. Tem um detalhe sobre essa situação do Inter, eu nem gosto de entrar nesse tipo de debate, vai entregar, não vai entregar, não sei o quê. Mas assim, ontem todo mundo disse no Rio de Janeiro, o Fluminense vai entregar. O Fluminense vai entregar pro Santos, pra ferrar o Vasco, que não sei o quê. Atropelou. Foi uma roda do Fluminense. Jogou quando quis. Entendeu? Então assim, cara, os jogadores são profissionais. A minha única preocupação aqui, e aí eu vou puxar o discurso do Farid, que considera um fracasso o Grêmio não conseguir vaga direta na Libertadores, é que sim, é um fracasso diante do que foi o campeonato do Grêmio. Eu não estou falando aqui sobre o que se esperava do Grêmio antes. Isso, o Grêmio voltando da Série B. O Grêmio saindo das cinzas. O renascimento. Não. Um time que fica boa parte do campeonato ali, esse time tinha a obrigação de confirmar vaga no G4. E não tem pessoa mais interessada nisso do que ele, Renato Portaluppi. E não conseguir isso é um fracasso. Em que pese, consiga a vaga na Libertadores. Michele Silva, qual é a situação do Johnny, Michele? Vamos atualizar a situação do Johnny, Gamba, porque ontem o volante colorado ele saiu sentindo o tornozelo direito. Lembrando, esse tornozelo direito que já foi um problema para o Johnny durante a data FIFA, em que ele não esteve com a seleção dos Estados Unidos, ficou em Porto Alegre para cuidar deste tornozelo e estar à disposição do Internacional para a sequência do Campeonato Brasileiro. E o Inter, hoje à tarde, quando treina em Cuiabá, às 13h30 da tarde, vai reavaliar a situação do Johnny para entender se tem de fato alguma lesão, se ele preocupa para a sequência nesses 2 jogos que restam. Lembrando, ontem o Rômulo, que é uma opção que o Cudê costuma utilizar para a vaga do Johnny, já não estava à disposição, não ficou nem no banco de reservas por conta de uma pancada na panturrilha. Então ontem quem entrou foi o Campanharo e o Johnny vira dúvida para esse confronto contra o Timão no sábado. Bora pro debate. Queria só uma palavrinha de vocês sobre a situação do Johnny, né? Bom, o Johnny tá indo, teve a situação da lesão, o Inter ainda tem 2 jogos, esse jogo contra o Corinthians no sábado. Aliás, o Mano já encontrou uma motivação para esse jogo. Que grande jogo. Vai ter despedida. Eu vi uma manchete, qual foi a despedida? De quem? Despedida. Fábio Santos. Um símbolo. É o último jogo da carreira do Fábio Santos. Um símbolo do Corinthians. Vai virar o que lá no Corinthians? Vai virar a gente já sabe, então, uma coisa que é certa, então, né? Tem pênalti pro Corinthians no sábado, para ele bater o pênalti. Batedor oficial do pênalti. Tu também, tu tá na mesma linha do Farid. Não, que o Corinthians com a arbitragem é isso aí. Para mim, esse jogo tem os elementos tradicionais, Ribeiro Neto, da rivalidade Internacional e Corinthians. Pode ser. Eles estarão em campo. E aí, adiciona-se a isso a mágoa, de Mano Menezes com o Internacional, pela maneira como ele foi escorraçado do Internacional. Ele vai querer ganhar. Conta bancária, ele foi por uma coletiva. Ganhou uma rescisão. Ele foi por uma coletiva depois de uma vitória do Corinthians. A primeira coisa que ele fez foi olhar se o Inter tinha ganhado ou não. Aí ele viu que o Inter tinha perdido. Qual foi a letra que ele deu? Tem time aí que tava falando em Libertadores, hoje tá atrás da gente. O Mano vai pra passar o carro no Inter, gente. Isso talvez seja a chance do Inter, tá? E o Corinthians, que tem um timeco, né? Me desculpa, Bantinho, mas o Corinthians tem um timeco, entendeu? A última vez que jogou no Itaquera tomou 5 desse Bahia, que é um timeco também, entendeu? Então o Internacional vai na transição rápida, é o Team Blue neles. Team Blue neles. Mas sobre o Johnny, tá fazendo muita falta, né? Muita. Quando não joga, de fato. Johnny. É Paulo César Carpegiani ou Zinedine Zidane. Ou Ademir Queiroz. Johnny Cross. Mas é um jogador que ontem também foi fundamental e é um jogador que certamente vai
fazer muita falta a partir do momento que deixar o Internacional na próxima temporada. Fala mais. Fale mais sobre isso. Não, eu acho que daqui a pouco, né, a Michele trouxe a informação do Rômulo, que não joga contra a equipe, ou não jogou, né, contra a equipe do Cuiabá. É para mim o substituto ideal do Johnny. A gente não sabe ainda ao certo se o Gabriel, né, qual o Gabriel vai estar à disposição, mas ao que se avizinha, né, o Johnny saiu com uma pancada no tornozelo, o cara caiu por cima do tornozelo dele ontem. Espero que jogue contra o Corinthians, mas se não jogar, acho que vai o Gabriel. Eu queria, Lucas Colar, seguir o papo contigo aqui rapidinho sobre o Internacional, sobre essa questão envolvendo o Johnny, vai, não vai, Johnny, a preocupação com relação à reposição do Johnny, porque eu acho que também é importante a gente olhar para esse setor do Internacional na temporada 2024, saber, é prioridade para a contratação? Sem dúvida, o Inter tem que contratar um primeiro volante com as características do Johnny, um jogador que foi fundamental desde a chegada do Eduardo Cudê, um jogador que tem sido, né, fundamental para o Inter na temporada e, claro, o Inter precisa contratar um jogador, né, para substituir a ausência dele que vai sair para o Betis no final do ano. Muito bem, vamos lá, gente, rapidinho, intervalo comercial no YouTube, vocês ficam com a Michele Silva e a gente volta em seguida. Achei que não iam me chamar, Vamos lá, gente, deixa o teu like aqui na nossa live, os donos da Bola RS. Deixa o like, né? Não esquece, você tá aí assistindo, tá comentando e não deixou o like ainda, isso me deixa revoltada, né? Vocês estão falando sobre Edenilson no Grêmio. E aí eu tenho um recado aqui, deixa eu achar ele que eu separei enquanto eles estavam falando, eu não presto atenção no que eles falam, eu presto atenção no chat, entendeu? O meu debate é o chat, entendeu? Deixa eu ver... o Mano se apresenta o Inter, mete uma goleada neles. Nem se apresenta Corinthians. O Inter... Tá, aí não consegui entender o que tu está escrevendo aqui, meu querido Ayrton. Mas acho que ele está dizendo que o Inter vai ganhar do Corinthians. William Santos, Edenilson seria um baita reforço para o Grêmio. E ontem ele jogou muita bola contra o Flamengo. Tomara que o Grêmio consiga trazer o Edenilson. Posso falar? Eu acho que daria muito certo. E eu acho que combina bem. Acho que fecharia legal pro time do Grêmio. Acho que ele tem ali uma dedicação, pisar na área, algo que o Renato gosta que os volantes façam. Acho que fecharia legal o Edenilson no Grêmio. Estou ansiosa, inclusive. Vamos ver o que vai acontecer nesse final de ano. Tá chegando esse momento delicioso, né? De reforços, contratações, especulações, tudo que a gente gosta. Deixa eu ver aqui. Um abraço para o William Santos. Michele, Ribeiro Neto é mal-humorado? Tá perguntando o Pedaluk. Então, Pedaluk, o Ribeiro Neto, ele é mal-humorado só quando ele não dorme a neneca dele da tarde. No mais, ele é tudo certo. Um cara querido, né? É um cara muito querido. O Ribeiro já chega dando abraços, né? Ele é um cara muito afetuoso. Deixa eu ver... Coloca a camisa do Grêmio agora, Michele. Não posso, né? Tô no ar. Me respeita, Otávio. Tô no ar, cara. Camisa da Band. Beijo. Poker patrocina a nossa enquete. A nossa enquete tem o resultado final sendo colocado na tela para vocês. Bora lá! O Grêmio termina o Brasileirão no G4? Sim. 49, não, 51. Pega essa, hein? Empate técnico. Pega essa, hein? Empate técnico. Torcedor gremista com receio de não pegar G4. Receio de não pegar G4. Não, 51%. Tem empate técnico. É a maior 49, do treinador. Não faz enquete. Ao contrário, né? A maior prova de que os 30% que o Farid fala é a maior falácia desse programa, né? Uma vez que muitos colorados devem ter votado no não, né? 51 não, 49 sim. O que significa? Que a torcida do Grêmio sim teme não pegar o G4. Donos da Bola vai ficando por aqui. Na Rádio Bandeirantes está chegando ele, Daniel Oliveira, para comandar o apito final. E aqui conosco ele, Alexandre Mota. Motinha, bem-vindo. Reverência. Muito obrigado. Reverência, reverência, reverência a vocês também. É hoje, né? Jogo do Grêmio? Hoje, 7 da noite. Grêmio Goiás, 40 mil na Arena. Vamos, Grêmio! Na Arena, vamos, Tricolor! É o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Já deram os palpites? Os palpites para hoje? 1-3. Ainda não. Lá na KTO, hein? 1-0 Grêmio. 1-0 Grêmio, o que mais aí? Vamos lá. 1-0 Grêmio também. 1-0 Grêmio. Meio a 0 tá valendo. Eu acho que meio a 0 pro Grêmio. Sábado,
Corinthians na Arena, que não vem jogando bem em casa o Timão, hein? Contra o Internacional. E aí, palpite? Amanhã. Amanhã. Ah, só amanhã? Tá bem. Amanhã, Agora eu quero fazer um pequeno protesto. E ele diz que é teu amigo. Eu sou irmão dele, eu não sou amigo. Tô vendo. Briga de irmãos aqui. Eu quero fazer um protesto contra esta acusação maldosa de que o Corinthians sempre foi beneficiado pela arbitragem. Isso nunca aconteceu, né? E no sábado, se alguém espirrar, pênalti pro Corinthians. Nenhuma novidade, né? Se alguém trupicar na arquibancada, pênalti pro Corinthians. O Corinthians pode estar tirando a vaga direta do Grêmio na Libertadores por causa daquele pênalti escandaloso no Yuri Alberto. Muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Aquele pênalti claríssimo, que foi pênalti para o Imortal, pode estar tirando o título nacional do Grêmio. Se você colocar aí, mexer com os resultados aí, pode ter, né, infelizmente, causado... Era só ter ganho do Corinthians na Arena. Era só ter ganho do Corinthians na Arena. Era só ter ganho do Corinthians na Arena. Agora, tá todo mundo bem aí, não? Tudo bem, graças ao santo Deus. Apenas a Perguntaram há fome. pouco se o Ribeiro Neto, ele é mal-humorado. Não, é charme. 1-3. Charme, um homem que ele guarda alguns mistérios, isso deixa este homem charmoso, né? Mas é isso aí. Imagina os segredos que esse Ó, homem a guarda. assembleia amanhã, hein, da Associação contra a Barbofobia aqui do Rio Grande do Sul. Amanhã a gente vai colocar na ata a criação desta associação, tá? Ô, Diogo, espero você lá, tá? Tá bem. Ele vai. Por favor. Mota, bom programa, tá? Obrigado. Paz E no vamos, coração. Grêmio! Vai, Grêmio! Vai, Grêmio! É hoje! Vai, Pai o nosso, Nato! quer dizer, é o Grêmio É o Futebol Pai Porto Nato! Alegrense.